E aí, pessoal, muita ansiedade, muita tensão, muito choro e ranger de dentes. É sempre assim depois da prova, né? Depois que sai o gabarito, aquela sensação de que poderia ter ido melhor, aquele arrependimento porque tinha marcado a B, trocou para D, o gabarito é B. Normal, normal essa angústia. E essa semana mais tensa pós-prova. Tem a ansiedade pré e tem a angústia pós-prova quando vai conferir o gabarito. Eu conversei até com alguns alunos, né? Não haveria essa correção, não haveria esse gabarito comentado, né? Ou essa ideia de repente apontar questões que são passíveis de recurso, porque eu estou realmente bastante enrolado esta semana por conta do TRT-11, que é domingo. É uma demanda muito grande, muitas redações para corrigir, então eu até havia falado com a coordenação do portal que eu não teria condições, mas abri aqui uma brechinha, tipo médico que faz o encaixe, né? Então fiz um encaixe aqui num pequeno intervalo, agora de madrugada, nesta madrugada, né? 8 horas da madrugada. Eu vou comentar rapidamente então o gabarito, antecipando o seguinte: eu acho que a banca vacilou ali numa questão por conta de formatação, né? Ela não destacou os termos que ela deveria destacar. E nas demais questões eu vejo razoabilidade no gabarito, mas é claro, né, vamos ser bem sinceros, eu prezo muito pela transparência. Uma coisa é pegar a questão para fazer e tentar encontrar o gabarito. Outra coisa é, ciente do gabarito, tentar entender por que aquilo ali pode ser, aquela opção pode ser o gabarito, e por que as outras não podem. Ou de repente uma outra até pode, mas aquela ali é melhor. Então são processos bem diferentes, né? Pegar uma prova da FGV para resolver como se fosse o candidato fazendo, né, na mesma situação de vocês. É uma coisa. Pegar a prova com o gabarito do lado e tentar justificar é um outro processo, bem mais fácil, bem mais cômodo, embora em alguns momentos a gente se sinta um pouco malabarista, né, ou tenta forçar um pouco, dar uma de advogado do diabo e ficar defendendo a FGV, aí você fica revoltado, revoltada. Pô, Alexandre, aí você forçou, hein, tá querendo justificar coisas injustificáveis. Não, sempre tem ali uma coisinha que dá pra gente concordar com a banca, né? Claro, quando não acontecer, a gente comenta, eu sou bem franco e se tiver que falar para vocês, ó, essa questão aqui, para mim o gabarito é outro, eu falaria normalmente. Então não é nada muito concreto, não é uma ciência exata, a coisa é meio fluida mesmo. Mas a minha missão aqui, como vocês estão na angústia de saber se alguma questão é passível de recurso, a minha missão é minimamente dizer para vocês, olha, esse gabarito se justifica por isso, isso, isso. Talvez uma outra opção seja razoável por isso, 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 mas eu concordo com a banca ou não concordo. E aí vocês decidem o que vocês podem fazer. Então, sem mais, como diria lá o outro, né? Sem mais delongas. Vai passar não, filhote? Passou. Sem mais delongas, vamos às questões. A primeira diz assim, ó, vamos lá, rapidinho, ó. É de grande importância para o desfrute de qualquer cenário natural estarmos liberados da necessidade de apreciá-lo sob condições de pressa e ansiedade. Ou seja, já aí o tópico frasal, o tema, né? Desfrutar cenário natural. Este é o, digamos assim, o tema, apreciar algo, né? Então, ó, para o desfrute de qualquer, bem genérico, qualquer cenário natural, e a necessidade de não fazermos isso sob pressa e sob ansiedade, com pressa e com ansiedade, né? Então é isso, o texto está encaminhando para essa ideia. Desfrutar um cenário sem pressa, sem ansiedade. Depois do ponto e vírgula, ó, ele vai fazer um segundo elemento coordenado ao primeiro, né? Termos em nosso poder, o ponto e vírgula até indica isso. Tá vendo o ponto e vírgula aqui na terceira linha? Então, ó, termos em nosso poder a capacidade de nos render passivo e serenamente. Ó, se você está passivo e sereno, você não está ansioso e com pressa, né? A influência dos objetos à medida que eles gradualmente se revelam. Outro ponto e vírgula, ó, elementos coordenados, né? E não estarmos sob nenhuma pressão, ó, pressa, ansiedade, pressão, para comprimir toda a nossa energia visual na tarefa de examiná-los em um quarto de hora. Tá? Então temos aqui a banca pedindo uma afirmação inadequada. Vamos lá, vamos ao gabarito. A letra A diz assim: o texto apresenta um só e mesmo tema que se encontra desenvolvido na sequência de frases com diferentes aspectos, mas todos eles estarão
ligados entre si. Letra B, o texto mostra temas variados, segmentados por meio da pontuação. Essa questão, por exemplo, já é uma questão que na cabeça de muita gente pode funcionar assim, né? Não sei se passou pela sua cabeça. Bom, aqui fala temas variados, aqui fala um só e mesmo tema. Então, se eu achar que o texto fala de um mesmo tema, a B já está inadequada. Se eu achar que o texto mostra temas variados, a A já está inadequada. Em tese seria isso, né? Uma das duas aí, se a banca quer inadequada, só que tem mais informação, né? Por exemplo, segmentados por meio da pontuação. Aqui eu já pego uma dica. De fato, o ponto e vírgula é o que define os segmentos de um texto. Então, do texto que a gente leu, né, no caso. Então, a letra B faz todo sentido. Ele está segmentado por meio de pontuação. E são temas variados ou é um só tema? Vamos para C. O texto mostra em cada frase uma retomada de um outro tema contido na frase anterior. Ó, isso é bem claro aqui, ó. Vou marcar, vou marcar, vou marcar. Olha só. Apreciá-lo, esse lo, vou pegar a caneta que aqui já está marcado. Esse lo, galera, ó, já está retomando cenário, não é? Vamos para outra. À medida que eles, ó, eles quem? Os objetos, certo? Examiná-los aqui, ó, examiná-los, os objetos. Então, repare que a letra C faz sentido, né? A letra C faz sentido porque em cada frase é uma retomada de um outro tema contido na frase anterior. E a letra C já dá uma dica, ó. Se ela diz que cada tema é retomado, ó, outro tema de um outro tema, a gente já coloca em xeque essa história de um só e mesmo tema, não é? Já coloca em xeque. Porque se fosse um só e mesmo tema, a letra C também estaria inadequada, igual a letra B, certo? Aí você vai dizer assim, pô, mas aí se a B e a C estão adequadas, a D não está adequada, porque ela diz o texto aborda um só tema que vai se ampliando a cada frase, com um acréscimo de informações diferentes, sem conexão com as anteriores. Então aqui, galera, olha só. Aqui eu acabei de provar para vocês que há uma retomada de um termo contido na frase anterior. E a D fala sem conexão com as anteriores. E igual a A fala um só tema. Só que a letra D ela faz uma ressalva, é um só tema que vai se ampliando a cada frase. De fato, há uma ampliação. Tá, mas se há uma ampliação, há um desenvolvimento. Tranquilo? E a E, o texto contém diversos temas, mas com uma ligação comum ao eixo central temático. O eixo central temático eu até marquei quando eu comecei a analisar a questão, né? Que é a questão do desfrute de qualquer cenário natural, e sem pressa e sem ansiedade. Depois ele vai desmembrando melhor essa questão da ausência de pressa e da ausência de ansiedade. Quando ele fala serenamente, não estarmos sob nenhuma pressão, então há um contato com o eixo temático central ali com a questão da falta de pressa e de ansiedade. Ou seja, fui para trás aí para ir para frente. Ou seja, a D também está ok, a E também está ok. Então, a E, a C e a B estão ok. A A e a D diferem delas porque as duas afirmam um só tema. A D sem conexão com as anteriores, né? Informações diferentes sem conexão com as anteriores, enquanto a A fala desenvolvido na sequência de frases com diferentes aspectos, mas todos eles estarão ligados entre si. Eu acho que a letra D é muito mais plausível do que a letra A em termos de inadequação. Acho que a letra A, pelo início, apresenta um só e mesmo tema que se encontra desenvolvido na sequência de frases. A gente pode até forçar uma barra e dizer que sim, porque ele vai, né, num só tema e vai desenvolvendo. Agora, sem conexão com as anteriores, galera, sem conexão com as anteriores não faz o menor sentido. Para mim, a D é muito mais plausível que a letra A, porque há conexões e, só para ficar mais claro, quais são as conexões? Caso você queira, né, fazer a interposição de recurso, quais são as conexões? Estão aqui os pronomes pessoais. O lo faz uma conexão com o cenário natural. O eles aqui faz uma conexão com objetos. O examiná-los, a mesma coisa. Então, há conexões com termos anteriores. Claro que há. Beleza? Então, quando ele fala ali na letra D que o tema vai se ampliando com acréscimo de informações diferentes, ok? Sem conexão com as anteriores, discordo plenamente. E como o enunciado está grifando a inadequada, eu acho que eles se distraíram em algum momento ali, se confundiram. Para mim, a D faz muito mais sentido que a letra A. Então, fica a dica aí para quem quiser elaborar um recurso e sustentar que na letra D o sem conexões com as informações anteriores não faz sentido por conta dos pronomes que retomam
os outros termos. Joia? Na número 2, nenhum problema no gabarito, tá? De fato, olha só, ele quer o correto. A mercê de, galera, não é a disposição de, né? A mercê de é na dependência de. Se eu estou à mercê do João, estou dependendo do João. Estou à disposição dele. Estou dependendo dele para alguma coisa, né? Dependendo da boa vontade dele, da generosidade dele, da atenção dele. Não é à disposição dele. São coisas diferentes. A custa de não é pela existência de, né? Somos felizes se não à custa de certa ignorância. Não é pela existência de certa ignorância. Pela existência de certa ignorância seria até uma expressão com um sentido mais abrangente, né? Então, a custa de não tem valor de existência de. É custo mesmo, né? É o preço que se paga para. É esse o sentido quando você fala, né? A custa de muito esforço. É o preço pago, né? Muito esforço. Em meio a, nesse contexto aqui, faz sentido envolvido com, não vejo problema nenhum, né? Se você está em meio a grandes riquezas, você está envolvido. Se você está em meio a relações profissionais, né? Você está envolvido com relações profissionais. Se você está em meio a uma situação difícil, você está envolvido com uma situação difícil, acho que o contexto legitima a letra C sem problema nenhum. O perto de até combina com arredores de, mas não nesse contexto, né? Você não usa arredores de para falar de pessoas. Eu estou né, nos arredores dos professores. Não, perto do professor, né? Perto de um imbecil, perto dos loucos. Então não cabe arredores de. Não é que não sejam sinônimos, né? Se você está perto, você está, né, nos arredores. Mas aí é mais para espaço físico mesmo, no sentido geográfico, né? E não no sentido de aproximação de pessoas. E se está ao alcance, não tem nada a ver com dentro de finalidade. Por exemplo, né, está ao alcance de todos fazer concurso público. Todos aí, claro que há aspas, né? Mas assim, está ao alcance do João fazer concurso público. E pode não ser uma finalidade dele. Ele não tem esse objetivo, não tem essa meta. Então não são expressões equivalentes. Acho que a 2 é indiscutível. A número 3 tem aquele problema que eu mencionei na abertura da não marcação, né? Eles se esqueceram de sublinhar, né, os termos das letras D e E. Isso já é suficiente para uma anulação da questão. Não é? Porque, de fato, está confuso. Inclusive, na letra A, eles marcaram um negócio que não tem nada a ver. Né? O ela aqui, quando ele fala não ocorre elipse, seria mais interessante marcar a questão do tempo, né? Porque aqui, ó, a elipse é do tempo. Quando o tempo é bom, ela fica. Quando o tempo fica ruim, né? Então a elipse é do tempo e não é da indústria beneficiada por benefício fiscal. Então na letra A eles já sublinharam um negócio totalmente bizarro. Na letra B, beleza, as rosas, né? Elas já não estarão como hoje, mas nas letras D e E não tem nada sublinhado. Então a questão número 3, evidentemente, tem que ser anulada, né? Se ela pede para você analisar uma estrutura com um termo sublinhado e não sublinha, e a pronúncia é essa mesma, tá, galera? Sublinha. Não é sublinha, não, é sublinha. É um prefixo sub mais linha. Então, sublinha. A banca não sublinhou. Então, a banca errou. A número 3, eu acho que vai ser consenso. A não ser que a FGV, de uma forma bem arrogante, se recuse a reconhecer esse vacilo. Acho bem cruel, mas é FGV, né? Mas acho que vai anular. A 3, eu acho que, por conta de não ter um termo destacado, tem que ser anulada mesmo. A número 4. Tô sobreposto não, né? Número 4? Não, tá legal. Dá para ver tudo. E que é. Ah, muito bom o número 4. Olha só. Ele quer, o enunciado quer uma reescritura de modo a se tornar positiva. Positiva. Então, olha só. Na letra A, menos revolucionário não é positivo, né? Pensa você fazendo uma redação. Você tem que colocar um aspecto positivo de um termo. Você não vai colocar que aquele termo é menos revolucionário, né? Isso não dá um caráter positivo, tá? É, de forma contrária também não. Isso não dá um caráter positivo de forma contrária. Expectativa é X, ocorreu de forma contrária a X, então não houve, né, algo positivo. Insatisfeito não é algo positivo. E desaprovar também não. Repare que sempre tem ó, insatisfeito, né? Negação da satisfação, ó, negativo. Desaprovar, negação da aprovação, negativo. Forma contrária, negação da expectativa criada, né? Menos revolucionário. Agora, na letra E, tá tudo certinho. Há quem se cala por já ter respondido. É uma visão positiva, não tem nada negativo aqui, né? A pessoa até já respondeu, já fez o que era para ser feito, então também acho que o gabarito é tranquilo no número 4. Vamos para a quinta.
que é a quinta? Vamos ver aqui com calma. Deixa eu lembrar, né? Ah, a quinta também é tranquilo, ó. Ele pede inadequada e a letra A diz que o texto é informativo. O texto não é informativo, né? O texto é opinativo, né? Ó, as pessoas da alta sociedade são insensíveis. Ó, o juízo de valor aí. Às necessidades e aflição dos homens, do mesmo modo que os cirurgiões são insensíveis às dores físicas. Cara, isso é um juízo de valor, uma analogia, né? Uma comparação com o juízo de valor. Não tem, não é uma informação. Então é claro que está inadequada a letra A. Essa também achei tranquilo em termos de gabarito. Vamos lá. 6. 6, o que que ele quer? Ele quer a. Aqui não é adequada também. É isso? Só conferir aqui, galera, que para mim o som sumiu aqui. Eu estou vendo se está modulando, mas acho que está. Espero que esteja, né? Senão eu estou falando aqui, você não está ouvindo nada, mas acho que está. Está modulando aqui, então está valendo. Galera, a inversão inadequada, olha só. Vou marcar aqui. Você, quando diz assim, ó, sabedoria é saber o que fazer, virtude é fazer, nitidamente quer destacar a segunda afirmação. Você quer mostrar a diferença entre teoria e prática. Então, assim, sabedoria é saber o que fazer. Tá, se você só sabe o que tem que ser feito, você tem sabedoria. Legal. Só que existe uma coisa mais importante do que saber o que tem que ser feito. É fazer, né? É executar. Não adianta nada só saber. Que aí fica a coisa teórica. Né? Fica a coisa no campo das ideias, no campo abstrato. Então, evidentemente, quando a intenção é fazer uma distinção entre sabedoria e virtude, você percebe que virtude ganha um protagonismo. Olha, galera, sabedoria é saber o que fazer. Mas virtude, acima da sabedoria, é fazer. Se a gente não quiser nem hierarquizar, não tem uma hierarquia aí, só tem uma distinção. Ok, mas você começar com virtude a fazer já quebra completamente a expectativa, a ideia de valorizar isso. Virtude é fazer, sabedoria é saber o que fazer. Você até mantém a distinção, mas começa com um elemento que quebra a expectativa. Você, ou seja, você elimina a expectativa, você elimina o desfecho esperado, né? Galera, olha, sabedoria é saber o que fazer. Virtude é fazer. Pô, tem um peso aí. Agora, virtude é fazer, já estragou. Né? Então essa inversão é completamente inadequada. Concordo com a banca 6, letra D, não vejo problema nas outras inversões. Tá? Vamos para 7. A gente trabalhou isso muito no curso, né? Essas inversões. Coerente, inteiramente coerente. Vamos lá. É raro alguém querer ouvir aquilo que não quer ouvir. Ó, querer ouvir o que não quer ouvir tem uma incoerência, né? Pelo menos a incoerência aparente, né? A incoerência, se a gente for literal. É claro que essas mensagens, com essas, entre aspas, incoerências, às vezes tem na incoerência a graça. Né? No paradoxo, a riqueza da mensagem. Justamente na hora que você. Foi um silêncio ensurdecedor. Né? Literalmente isso não faz coerência, faz sentido nenhum. Como assim um silêncio ensurdecedor? Mas dentro de uma abstração, de uma linguagem figurada, de um contexto, a riqueza do texto está justamente aí. É dizer, foi um silêncio ensurdecedor. É dando que se recebe. Né? Então você tem aparentes incoerências mesmo. Ou, considerando a literalidade, incoerência em querer ouvir aquilo que não quer ouvir. Agora, às vezes ganha-se mais fazendo os trabalhos que pagam menos, não há incoerência pelo seguinte: esse ganhar mais aqui não está explícito o que ele está ganhando. Se ele dissesse assim, às vezes ganha-se, teria que ser se ganha, né? Por causa das vezes, né? Seria prócase, mas vamos lá. Às vezes se ganha mais salário, dinheiro, fazendo os trabalhos que pagam menos salário, dinheiro. Aí não faria sentido, aí seria incoerente. Mas quando ele diz às vezes ganha-se mais, não há o objeto do ganhar. Não se sabe o que. E é claro que ele está falando de outras coisas. Fazendo os trabalhos que pagam menos, e aí é claro que quando ele fala trabalhos que pagam menos, ele está falando de salário. Não é? Então não há nenhuma incoerência, porque você vai ganhar mais tempo de descanso, menos estresse, né, a cabeça mais tranquila. É mais ou menos isso que ele quer dizer. A letra C é muito tosca, né? Disseram-me que metade dos sócios estaria ansiosa para envolver-se e a outra metade seria apática. Depois de 4 anos descobri que é exatamente o contrário. Galera, metade, né? X e Y. X é 50% X, 50% Y. Se você caracteriza a metade, uma metade é assim, outra metade é assado, o inverter não faz o menor sentido, porque você usou a palavra metade. Se ele nomeasse aí, tudo bem, mas ele usou metade. Metade dos sócios está ansiosa e metade está apática. Ah, descobri que é o contrário. Como o contrário? Não faz o menor sentido. É claro que aí ele pode brincar com quem estava apático ficou ansioso, quem estava ansioso ficou apático. Mas usando o termo metade não fica
não fica incoerente, né? Claro, óbvio, não faz o menor sentido. Acertar o alvo antes de atirar não faz sentido, é incoerente, né? Claro que aí tem que fazer uma abstração. E deixou de ser rico, agora só tem dinheiro. Também é uma outra abstração, né? Se a pessoa só tem dinheiro, é uma pessoa rica. Mas é claro que esse deixou de ser rico pode caminhar em outras direções. Então, literalmente, as opções A, C, D e E, elas são incoerentes. Já a letra B, não. Joia. E a 8, galera? Ele quer inadequada dentro desse texto sobre o cinzento dilúvio democrático. Ah, essa também é tranquila, né? Essa você acertou, né? Porque olha aqui, ó. Submerge miseravelmente. Se eu digo para você, né? Ele trabalha miseravelmente. Tá claro que esse miseravelmente é o modo como ele trabalha, né? É uma palavra que se comunica com o verbo. Então, de que forma submerge miseravelmente? E aí ele diz que a letra C é que o advérbio indica o decréscimo de valores econômicos. Não, esse miseravelmente não tem relação com os valores econômicos. Tem relação com o ato de submergir, claro. E só para ficar claro que a letra C é inadequada, dilúvio, de fato, é uma visão negativa. Ele fala isso, ó, sobre o cinzento dilúvio democrático. Então, o sujeito que está dizendo isso, tem o autor do texto aí? Não, né? O sujeito que está dizendo isso, se ele chama o regime democrático de cinzento dilúvio, é lógico que ele não está falando bem. É um sujeito antidemocrático, é um sujeito contra a democracia, né, para falar isso. Então, dilúvio, sim, tem uma visão negativa. Inclusive, quando a gente fala dilúvio, é geralmente algo assim que vai trazer destruição. Não é? Ah, eu pensei que dilúvio fosse renovação. Não é o caso aí, né? Por tudo que ele fala dá para ver. Tanto que ele fala que submerge muitas coisas, né? O dilúvio submerge, senão ficaria errada a concordância, né? O dilúvio submerge miseravelmente muitas coisas, ou seja, ele faz muitas coisas desaparecerem, muitas coisas belas e raras. Ele lamenta a perda desses valores tradicionais, isso está claro. Classe especial, evidentemente que você valoriza, usando classe especial, claro. E, segundo ele, sim, a cultura, a elegância e o cultivo da arte são os valores perdidos no mundo pelo dilúvio democrático. Texto bem reaça, né? Texto bem reaça, bem familiar, se a gente colocar os dias de hoje aí com algumas pessoas que cultivam a mesma ideia, né? Alguns grupos aí cultivam a mesma ideia. Excludente, preconceituosa e por aí vai. Até agora tudo tranquilo, né? Galera, outra de significado, outra de semântica. Ó, quando você fala que você precisa ou alguém precisa tirar a cabeça d'água, né? Você está dizendo que a pessoa precisa de um alívio, né? Pô, cara, tem que conseguir sair da lama, conseguir botar a cabeça para fora da lama, assim, conseguir. Você não está falando que é para ver melhor as coisas, você está falando que você está sentindo um pouco de alívio, tanto que logo depois volta, né? Paguei lá os boletos, paguei os boletos, né? Paguei os boletos, sobrou mais nada, mais nada. Então, ó, você botou a cabeça para fora da água, você teve um pouquinho de alívio, poucos momentos de alívio, depois afunda de novo. Não tem a ver com ver melhor as coisas, não é essa a ideia. Sim, comer muito feijão é ralar muito, né? Tanto que são sinônimos, né? Pô, esse time aí tem que comer muito feijão para ficar no nível do meu. Tem que melhorar muito, tem que ralar muito, né? Você precisa comer muito feijão para poder conseguir esse emprego aí. Tem que dar o máximo de si, tem que ralar muito, trabalhar muito. Faz sentido. Abrir a porteira não é deixar de progredir, né, galera? Abrir a porteira é fazer muitas concessões, liberar geral, como diria Xuxa em Priscas Eras, né? Libera geral. Então libera um grande clássico do nosso cancioneiro. Se você não conhece, dê um Google e bota lá Xuxa Libera Geral e ouça este grande clássico do nosso cancioneiro. Sucesso subir a cabeça também não é atingir o ponto máximo. Sucesso subir a cabeça quer dizer que a pessoa vira escrava, se envaidece demais, se deslumbra, mas se perde em momentos de sucesso. E dar murro não é superar o obstáculo, né? Tem que dar muito murro para chegar a comprar um casarão. É praticamente igual a comer muito feijão. Tem que ralar muito, trabalhar muito, se esforçar muito. Ah, mas aí se a pessoa está trabalhando muito, não se esforçando muito, não está superando obstáculos? Não necessariamente. Né? Não tem essa carga de superar obstáculos aí quando você dá muito murro para chegar a comprar um casarão na Flórida. Tem uma carga de que você trabalhou muito. Não necessariamente superou. Não foi assim, eu era desse cargo, depois passei para esse cargo, depois superei os desafios e fui para outro cargo. Não. Significa que você ralou muito, não necessariamente superando obstáculos. Pode ser um trabalho rotineiro, uma coisa, né, uniforme, retilínea.
Então, beleza. Até agora, só a primeira questão meio tosca e a terceira, porque eles não sublinharam. Essa é bem tranquila, número 10 de linguagem formal, né, galera? Num texto formal, você não usa agente, você não usa cai fora, você não usa me lixando e você não usa um cara como eu. Né? Então, letra C, lidere, siga ou saia do caminho. Não tem nada informal aí, são palavras que você poderia colocar num texto formal sem problema nenhum. Agora, espero que você não lance mão de agente, cai fora, me lixando e cara em textos formais, né? Não faz sentido nenhum. Essa foi tranquila. 11. Deixa eu conferir aqui para ver se está tudo certinho. Microfone e som, acho que sim. De vez em quando apaga aqui, rapaz. Aí eu fico numa dúvida. Mas vai, vamos lá. Ó, termo o se refere a um termo anteriormente citado. Também foi fácil essa, você não achou não? Ó, comprei o livro, mas não era aquele livro que estava sendo recomendado pela imprensa. Esse o dialoga com o livro. Agora, olha só. Não mexa no que está quieto. Diz para mim, o que é que está quieto? Você sabe? Eu também não sei. Não tem comunicação com nada antes. O risco deriva do fato de você não saber o que está fazendo. E aí, o que você está fazendo? Eu não sei. Tem alguma coisa no texto que indica o que você está fazendo? Tem um risco nisso, mas eu não sei o que. Se eu não sei o que, ele não está dialogando com ninguém que veio antes, né? Repare que na C eu sei o que estava sendo recomendado pela imprensa. O livro. Na D, a mudança de clima não trouxe o que estava sendo prometido. E o que é que estava sendo prometido? Não trouxe aquilo, né? E eu não sei o que é esse aquilo. As aulas gratuitas na televisão não correspondem ao que estava sendo anunciado no curso. E o que estava sendo anunciado no curso? Não correspondem àquilo, né, que estava sendo anunciado no curso. Isso é um perigo, né, quando não corresponde ao que estava sendo anunciado. Às vezes o curso nem anuncia e o aluno já acha que é direito dele, né? O curso nem anunciou, não está no contrato, o curso não falou nada, o aluno entra numa de achar que o curso tem a obrigação. Vou falar um segredo para vocês aqui, vocês, né, não vão contar para ninguém, mas aluno às vezes, rapaz, aluno às vezes ele perde a noção dos direitos dele, né? Ele acha, confunde as coisas, confunde. Posso falar à vontade com vocês, porque eu sei que não é o caso de vocês, né? Então, temos aqui um aquilo, uma letra E que não diz respeito a nenhum termo anteriormente mencionado. Então, 11, letra C. 12. Ah, essa 12 é muito interessante. Eu comentei com vocês que existe uma tendência aí, esse negócio de ficar confiando em dica de Instagram, né? Dica de Instagram, dica rápida de 1 minuto, a gramática, resumir dicas gramaticais em 1 minuto é um negócio complicado. Negócio de onde, para lugar fixo, aonde, para movimento, isso é a maior roubada que tem. É regência. O que define se você vai usar onde ou aonde é regência. Galera, olha aqui, ó. A habilidade de um líder, letra C, está em levar as pessoas de onde elas estão. Por que de onde? Porque se elas estão, né, eu vou levar a pessoa do lugar onde ela está. Vou levar, você está em Cabo Frio, eu vou levar você de Cabo Frio a Búzios. Então faz sentido, de onde você está, né? Porque há uma transição aí, eu vou levar você de um lugar a outro. Ou até mesmo de um lugar, não tem problema nenhum, para outro. Agora, para a outro não dá. Eu não vou levar você para a algum lugar. Ou eu levo você a algum lugar, ou eu levo você para algum lugar. Para a não dá. Então tá aí o erro. Né? Não posso levar você de Búzios para a Maricá. É de Búzios para Maricá. Vamos pegar aqui um lugar que aceite artigo, né? Vamos pegar Copacabana e Gávea. De Copacabana a Gávea, né? Eu não vou levar você de Copacabana, né, para a Gávea. Eu levo você de Copacabana a Gávea ou para a Gávea. No caso do para a Gávea, até cabe porque Gávea aceita artigo. Mas um lugar que não aceita artigo, e aqui repare que a gente está falando onde. Né? Então, quais são as opções que você tem para redigir a letra C com correção? Levar as pessoas de onde elas estão para onde elas nunca estiveram, para, só o para, e o onde. Ou levar as pessoas de onde elas estão aonde. Mas aí você tem que pegar o estiveram. Se você esteve em. Aquela velha dúvida nos bares da vida, né? Todo artista tem de ir aonde o povo está. Mas se o povo está, o povo não está em algum lugar, então não teria que ser todo artista tem de ir onde o povo está, mas tem o ir antes. Então está justificado. Todo artista tem de ir aonde. E eu vou levar pessoas de um ponto a outro. Então poderia ser de um ponto aonde, de um ponto, né, onde elas estão, aonde elas nunca estiveram, ou onde, que seria melhor por conta do estiveram, mas nunca
para aonde, galera. Para aonde não existe. Tá? Porque o para já é preposição. E esse azinho do aonde também é preposição. Então houve um uso cumulativo aqui que não faz o menor sentido. 12, letra C. As outras, só para a gente, né, justificar as outras, galera. Onde aumentam os bens? Os bens aumentam em algum lugar. Então, onde está certo? Banco é o lugar onde você pode pedir dinheiro. Você pode pedir dinheiro em algum lugar. Então, onde está certo? D. Aonde quer chegar com toda essa gente, né? Quem chega, chega a. Quem chega, chega a. Então, aonde está certo? Quem perdeu sua bolsa está livre para ir. Aqui, ó, o ir, que eu acabei de citar nos bares da vida, né? Todo artista tem de ir aonde o povo está. Grande Milton Nascimento e Fernando Branco, né? Enquanto um inseto se aproxima. Vamos lá. Então, galera, é ir aonde quiser, porque quem vai, vai a. Tudo certinho. Mas a letra C não. Não existe para aonde. Tá? É acúmulo de preposição aí. Boa questão, boa questão. E a 13, hein? Ah, essa aqui também. Isso aqui pode dar confusão. Aqui é aquele famoso. Depois que a gente já sabe o gabarito, né? Aí fica fácil. Quer dizer, nem fácil fica. Mas vamos lá, eu vejo aí duas opções bem interessantes, tá? Não sei se você vai concordar comigo. Eu vejo duas opções bem interessantes, a A e a E. Porque veja bem, a B e a C elas são muito parecidas. A B e a C falam mais de intimidação. Uma espada obriga a outra a ficar na bainha, né? Meio que respeito por intimidação ou tô demonstrando condição de igualdade aqui. Não vem que tem, né? Não vem que tem ou não tem. Para que não existam mais fuzis, é preciso empunhar o fuzil. Meio parecido com a B, né? A B e C são bem parecidas, acho que são excludentes. Se as armas vão ceder a toga, ele não está defendendo aqui. O triunfo militar vai ceder a glória cívica, né? Ele não está defendendo a guerra, não está vendo uma coisa positiva na guerra, porque a glória cívica está se sobrepondo ao militarismo, né? A toga está se sobrepondo às armas, né? Um Estado democrático de direito, por exemplo. Então não é a guerra que vai ser valorizada. Mas a A e a E, a banca deu letra E, né? Acho que faz sentido a letra E, porque, veja bem, o homem existe apenas no combate, então a guerra é essencial para a existência humana. Ah, é condição. É condição. Sem ela não existe. O homem não existe. Então, pô, se é algo essencial, se é algo que condiciona a existência humana, eu acho que esse algo está valorizado, né? É esse algo que faz o homem existir, faz o homem viver. Então, acho que a letra E faz bastante sentido. Mas eu confesso a vocês que a A me deixou bem, assim, tentado, né? Na primeira vez que eu olhei a questão, façamos a guerra para poder viver em paz. Porque, pô, viver em paz também é um negócio legal. Aí eu falei com vocês no início dessa gravação, né? Eu falei assim, galera, advogado do diabo agora, né? Eu sou advogado da FGV. Óbvio que eu vou ser apedrejado, vocês vão ficar, né, revoltados. Pô, Alexandre, vai forçar a barra aí? É porque esse viver em paz é a finalidade, né? E não é a guerra em si. Façamos a guerra para poder viver em paz. Essa vida em paz é a finalidade que justifica o apelo para a guerra ser feita. Acho honestamente que é plausível, mas também, sendo bem honesto, acho que a é melhor pela questão da condição para a existência. Mas, eita, caiu. Mas fica o meu registro aqui de que eu acho assim, por exemplo, pega essa questão para fazer sem o gabarito. Eu confesso a vocês que eu ficaria ali entre A e a e teria que ruminar, ver o que eu faria. Pô, porque se viver em paz é forte, né? Pô, vou fazer um negócio para viver em paz, então esse negócio é bom. Não é? É positivo. Inclusive a E tem um outro tempero que seria até tentador, né? Levaria a gente a marcar a letra A até com mais convicção, que assim, ele vive apenas se arrisca a vida. Porra, se ele tá arriscando a vida, é um negócio bom. Isso aqui é bem traiçoeiro, né? Ele arrisca a vida. Então, cara, não posso olhar como positivo um negócio que me faz arriscar a vida. Então a A é muito mais convidativa, a A é muito mais sedutora. Mas eu, sendo bem honesto com vocês, eu acho que a E, por condicionar a existência do homem ao combate, à guerra, é plausível. Mas acho a também bem interessante, seria justificável viver em paz. Se eu tenho que fazer alguma coisa para viver em paz, essa coisa é boa, né? Se bem que agora falando aqui com vocês, não necessariamente, né? Por exemplo, as viagens que a gente dá, né? Por exemplo, você pode estar num relacionamento. Cara, eu vou viajar muito agora. Você está num relacionamento e tá coisa complicada. E aí alguém diz assim, você tem que sair desse relacionamento para viver em paz. Esse relacionamento é bom, mas o sair é bom.
por mais que te traga dor, e viajei muito, né? Tá muito, já tô entrando num delírio. Mas eu acho que façamos a guerra para viver em paz, aí é para fazer, não é para terminar. Galera, acho que a letra A poderia ser a resposta também, né? Acho que a A e a E são bem. E para mim é mais difícil ainda essa questão, porque eu não vejo nada positivo na guerra. A guerra para mim só é positivo para quem vende arma, para, né, para a indústria bélica. Aí o lucro vai, inclusive, é por isso que tem que ter guerra, né? A indústria bélica precisa vender o que ela produz. É, então, para mim, né, completamente avesso e com uma mente limitada que não compreende como é que as pessoas entram em guerra, como é que os países entram em guerra, não entra na minha cabeça, aí fica mais difícil ainda olhar a questão positiva. Mas me apegando ao texto, confesso a vocês que a letra A e a letra E me seduzem. E a letra E, como eu já sei que é o gabarito, eu defendo por conta da condição para viver. Se a condição para viver é fazer a guerra, o homem só existe nela, eu acho que faz sentido. A letra E faz sentido, mas eu não descarto a A, não. Tá? Então tem a número 1, a número 3 e a número 13 por enquanto, né? A número 3 certamente, porque é um erro de formatação, de configuração. A número 1 para mim acho que eles se confundiram e a 13 tem esse tempero aí. O que ele quer agora? Número 14, inadequada. Quanto tempo a gente tem de aula já? Eita! Eu pensei em fazer em 20 minutos, é muito ingênuo, né? 20 questões em 20 minutos não tem como. Mas vamos lá, 36. 14, galera. Inadequado. Vamos lá. Nunca diga às pessoas como fazer as coisas. Diga-lhes o que deve ser feito e elas surpreenderão você com a sua engenhosidade. O argumento apresentado pelo general se fundamenta na sua experiência e conhecimento. Sim, ele é um general e a banca foi bélica nessa prova, né? Ele é um general e está falando com base na experiência dele. O pronome você se refere indistintamente às pessoas que leem o texto? Sim. As formas de fazer e ser feito correspondem a ativa e passiva? Sim. Precisamos fazer algo. Algo precisa ser feito. É ativa e passiva. O ser feito, voz passiva analítica, né? Verbo ser mais participe. D. A frase simplifica. Não, descritivo não. Esse aqui, olha, ele está falando, nunca diga, ele está dando um conselho, né? Isso aqui é um texto injuntivo. Ele está dando um conselho, fazendo um apelo para você. Nunca diga X, diga Y. Está dando um conselho. Não tem nada a ver com texto descritivo. E o que é a letra E? A criatividade é fruto da falta de informações. Espera aí. A criatividade é fruto da falta de informações. Porque ele fala que elas surpreenderão você com a sua engenhosidade. Você diz o que deve ser feito, né? E aí, espera aí, a criatividade é fruto. Nunca diga como, diga o que deve ser feito. E as pessoas vão surpreender você com a sua engenhosidade, ou seja, criatividade. É fruto da falta de informação. Tá, porque se você disser como, né? Aí você está informando. Se você não vai dizer como, você não informou. E aí elas vão criar. Tá, faz sentido. De vez em quando a gente dá umas viajadas aqui, né? Vamos lá, vamos para 15. Aí, com base na 14, a 15 até denota ordem, fica parecida, né? Elas se aproximam, a 14 e a 15 dialogam de certa forma, denota ordem. Se você chegar para alguém e fala, chega, basta, né? Para de falar, chega de preconceito, basta de violência, né? Você tá. Para mim, dependendo do caso, esse chega, esse basta pode ser um apelo. Eu vejo mais como apelo do que como ordem, porque ordem para mim, inclusive isso já caiu em outras provas. Ordem pressupõe uma hierarquia. Em ambientes hierárquicos, cabe a ideia de ordem. Ou talvez do Estado para o cidadão, né? Senão vai ter. Assim, o que eu imagino também, ordem? Se não fizer, tem uma punição. Então, tem lá uma lei do trânsito. Há uma ordem para você fazer desse jeito. Você faz do outro, você leva uma multa. Então, eu vejo isso como ordem. Mas ordem e apelo, dependendo do contexto, dialogam, né? Então, assim, por exemplo, desconfiar sempre de experiências alheias não dá para ser uma ordem, não tem nada no contexto que mostre um tom hierárquico ou impositivo. Tem mais um sentido de conselho, né? Uma dica. Ó, fica ligado aí. Desconfie sempre, né? Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Mais conselho também. São dicas financeiras, dicas econômicas, digamos assim. Não tem também uma questão de ordem. Não empreste a teu irmão com juros. Acho que também é conselho, né? Você vai emprestar dinheiro. E não faça de seu cargo uma arma, a vítima pode ser você.
Acho que também é apelo, muito mais apelo. Eu acho que a B cabe apelo, cabe ordem, e as outras eu só vejo como conselho e como apelo. Então, por isso acho que a letra B faz sentido. Chega de homenagem, basta disso, né? Estou dando uma ordem, fazendo um apelo e dando uma ordem. Acho que a palavra apelo ali, se bem que aí apelo serviria para as outras, né? Mas acho que dentro do repertório a B se justifica. Essa aqui eu achei tranquila, galera, do que não é voz passiva, né? Quando o sol se põe, isso não é voz passiva, né? O sol nunca se põe, você está fazendo referência, o texto está fazendo referência ao ato de pôr, né? Colocar, pôr, em relação ao próprio sol. Ele nunca se põe, não é assim, o sol nunca põe algo em algum lugar, ele nunca põe a si próprio, né? No mesmo lugar. Então ele nunca se põe. É um ser que não tem nenhuma relação com voz passiva e sim com ação reflexiva. Nos outros casos, ó, ninguém se prejudicou, ninguém foi prejudicado. Nananana. Tempo que se consagra ao trabalho, tempo que é consagrado. Aqui na C vai ficar um pouco estranho, né? Na verdade, eu só vou fazer muito entre aspas para você entender que é passiva, né? Nem todo problema que se tem, nem todo problema que é tido. Você não vai escrever isso, não vai dizer isso, né? Nem todo problema que é tido, mas é só para você ver a transição para outra passiva que confirma que isso aí é uma passiva. E de quantas infames se compõe um êxito, de quantas infames um êxito é composto. Um êxito é composto. Então, em todas as outras opções, A, B, C, D, E, você consegue fazer o verbo ser mais particípio, né? A transição. Embora na C fique numa forma desaconselhável. Mas é possível fazer a conversão, o que garante a voz passiva. Agora, o sol nunca se põe, não tem nada de voz passiva aí, né? O sol é o agente do ato de se pôr, né? Não é o paciente, não é só o paciente, é a gente também. Então, tranquilo. 17. O que ele quer? Ah, também tranquilo, né? De significados diferentes. Ó, quando eu faço o bem, sinto-me bem. Galera, fazer o bem, bem aí é um substantivo fazendo referência a coisas boas, coisas com valor, coisas nobres, coisas que beneficiam pessoas, a sociedade, né? Fazer o bem, ajudar alguém, fazer caridade, socorrer, ser generoso, né? Preservar o meio ambiente. É isso, preservar o ambiente ficou ruim, né? Preservar o meio ambiente. É, agora, sinto-me bem, aí é estado, né? Sinto-me bem, o bem aí passa a ser advérbio em oposição a mal, indica o estado da pessoa, não tem nada a ver com o bem substantivado, que tem a ver com coisas boas. Imagine, quando faço coisas boas, sinto-me coisas boas, não dá, né? Então dá para ver nitidamente que são significados diferentes. Vitória, mesmo significado na B, nas três ocorrências. Demais, mesmo significado na C, indicando grande quantidade, né, intensidade. Mais intensidade, né, porque promessa e espera são substantivos abstratos aí. No caso, verbo, né, formas verbais, atrelados a substantivos abstratos. Liberdade, liberdade, mesma coisa. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, né? E preciosa, mesma coisa na E, né? No sentido de ter grande valor. Então, acho que essa também foi bem tranquila. Letra A. Acho que essa não demanda muita discussão. 18, o que ele quer na 18? Ah, relação. Tá. Economia compreende todas as atividades do país, mas nenhuma atividade do país compreende a economia. Aqui não é muito a relação de diferença, é uma relação de oposição por tudo mais, né? X compreende tudo, mas nem tudo compreende X. Você não tá, a preocupação aqui não é estabelecer diferença entre tudo e X, é mostrar um contraste entre os dois. B, a concorrência é uma prática dolorosa, mas produz ótimos resultados. Relação de concessão. Eu acho que aqui é mais relação de ressalva, né? Mas enfim, ressalva pode funcionar como concessão. É porque essa engana, porque tem o mais, e o mais é uma condição adversativa. E aí a banca joga com relação de concessão justamente para tumultuar a cabeça de quem decora valor de conexão, valor de conectivo. Mas também não tem muito ponto de fugir, né? Porque veja bem, não existe política cultural no Brasil. Existem pessoas que têm talento para captar dinheiro. Aqui não é uma oposição. Aqui é a letra A, aqui é relação de diferença. É como se ele dissesse: existe uma diferença entre política cultural e pessoas com talento para captar dinheiro. Existe uma diferença, né? O que você está chamando de política cultural, na verdade, não é política cultural. São pessoas talentosas captando dinheiro. Então, aqui, a intenção, né, a finalidade maior é fazer oposição, fazer a distinção, estabelecer a diferença, mais do que oposição. Transbrasil nasceu transportando salsichas e morreu transportando laranjas. Porra, galera, semelhança não, né? Ó, nasceu, morreu. Se tem uma coisa se algo não está presente aqui, é semelhança. E salsicha e laranja, qual é a semelhança?
Então, nada a ver. E aí, o comércio internacional não é um jogo de damas, é um jogo de interesses. Não, não está comparando, está fazendo uma oposição, uma distinção. Não, quando eu digo, olha só, não é isso, é aquilo, eu estou trabalhando oposição, distinção, não comparação. Então, acho que a letra B é a que sobra, embora a conjunção mais, evidentemente, introduza uma oração adversativa e a banca tenha colocado concessão, porque elas dialogam, né? Adversativa e concessão são palavras que comunicam ideia de contraste, ressalva, oposição. Então há um diálogo, há uma aproximação. As outras a gente não consegue nem aproximar. Penúltima questão. O que é? Forma pronominal identificada inadequadamente. Letra A. O que tiveres de fazer, faze-o depressa. Ó, você tem que fazer algo, faz isso depressa, né? Esse o aqui faz isso, né? Faz isso. O se o está retomando tudo que foi dito antes. É um o com valor de isso, né? Então acho que vale a ideia de pronome demonstrativo ou de aquilo também. Aquilo que você tiver que fazer, faz aquilo depressa, né? Então, demonstrativo. Seja sempre mais esperto que as pessoas que a contrataram. Pronome relativo pessoal. Ah, sim, aqui ó, o que retoma pessoas, pessoas as quais, então é pronome relativo, e esse a retoma você que é feminino, e eu sei que é feminino por conta do esperta, né? Seja sempre mais esperta, então sei que é alguém feminino singular. Que as pessoas as quais, que, pronome relativo, contrataram você que é essa esperta aí, por isso que o a tá bonitinho, e é um pronome pessoal oblíquo. Oblíquo átono. Cada qual é responsável pelo seu próprio naufrágio, pronome possessivo. Sim, esse seu está retomando cada qual. E o seu é pronome possessivo. Tem uma relação saudável com dinheiro, gasto tudo o que ganho. Pronome pessoal. Não. Esse o aqui, ó. Esse o é aquilo. Gasto tudo aquilo que ganho. É demonstrativo. E esse que é um relativo. Não tem pronome pessoal aqui retomando nada. Essa é inadequada. E nada é ilegal se 100 empresários decidem fazê-lo. Sim, nada é ilegal se 100 empresários decidem fazer isso ou fazer aquilo. Fazer esse nada é ilegal. Cabe a ideia de pronome demonstrativo. Essa letra E pode dar polêmica. Se você consultar professores de gramática mais ortodoxos, eles vão alegar que esse lo, na verdade, é pronome pessoal, oblíquo átono, né? Fazer mais ou fazê-lo. Essa é a visão mais tradicional, é uma visão, digamos, ortodoxa. Como esse lo está retomando uma ideia e a gente pode entender que é fazer aquilo ou fazer isso, com um pouco de jogo de cintura dá para aceitar pronome demonstrativo, mas eu sei, né, talvez vocês tenham consultado aí outros professores, comentando essa questão, na verdade um colega entrou em contato comigo para comentar essa questão, e ele falou que essa questão para ele tem que ser anulada, porque a letra E também estaria inadequada. Eu já tenho um pouco mais de flexibilidade, até por conhecer muito as características da FGV, eu acho que essa letra E é plausível. Né? Nada é ilegal se os empresários decidem fazê-lo. Claro, fazer mais ou, esse ou é oblíquo átono, fazê-lo, e aí seria pronome pessoal, mas dentro desse contexto, esse o caminha para uma ideia ele demonstra o que as pessoas vão fazer, que é alguma coisa mencionada no texto. Isso, aquilo. Então, eu acho que cabe sim a ideia de demonstrativo. Agora, na letra D não tem jeito, né? Não dá para chamar esse o do gasto tudo o que ganha de pronome pessoal. Né? Esse o é aquilo. Então acho que é D é plausível. Mas se você quiser encarar o desafio aí, marquei letra E, porque eu tenho certeza que o é pronome pessoal. Não vou desanimar você nem dizer que é impossível a banca anular essa questão por conta dessa possibilidade. Numa visão mais ortodoxa, sim, a letra E também não faria sentido. Tá? E a última, galera, para a gente encerrar. Ele quer uma retomada de hiperônimo e não uma retomada por sinônimo. Hiperônimo é um termo mais abrangente, né? Ele é maior do que o termo com o qual ele dialoga, né? Por exemplo, cachorro animal. Animal é um hiperônimo de cachorro. Já cachorro pastor alemão, o hiperônimo passa a ser cachorro. Pastor alemão é um tipo de cachorro, né? Uma raça. Então, pastor alemão está inserido no conjunto de cachorros. Cachorro em relação a pastor alemão é hiperônimo. Cachorro animal, aí agora já é o contrário. O cachorro está inserido no grupo de animais, né? Aquele negócio de matemática que você curtia quando era moleque, né? Conjunto, contém, está contido. Então é isso. O cachorro está contido em animal. Então animal é hiperônimo. Pastor alemão está contido em cachorro. Então cachorro é hiperônimo. O hiperônimo é aquele que contém o contido, não é? O geral em relação ao específico. E na verdade, né, quando eu falo em frutas, eu tenho um termo mais abrangente que frutas, que é esses produtos. Né? Frutas, esses produtos.
o termo frutas está inserido no conjunto de esses produtos. São vários produtos no mercado, no hortifruti, por exemplo. Um desses produtos são as frutas, né? Eu vou comprar fruta no hortifruti, mas eu posso comprar outros elementos ali. Há vários produtos à disposição, inclusive as frutas. Então, eu acho que tem essa relação de peronímia aí na letra C tranquilamente. É, mudanças e reformas não temos uma relação de peronímia. Dentro do contexto, mudanças na Constituição, reformas na Constituição são equivalentes, são sinônimos. Contentamento e alegria são sinônimos, são equivalentes, né? Quadros nesse contexto, né? Os quadros dos artistas, mas não venderam pinturas, né? Poucas pinturas foram vendidas. Você está dialogando ali, ou aproximando palavras com o mesmo campo semântico, né? O artista pode dizer: meus quadros foram vendidos, minhas pinturas foram vendidas, e um não abrange o outro. Estão na mesma linha, na mesma equivalência. E a mesma coisa abajur luminária. Então acho que também não dá para discutir muito a letra não, a questão número 20, letra C. Beleza, então galera, foi aquilo que eu falei no início. Eu nem lembro mais agora, um 3 e outro número aí que eu não lembro mais, né? Da guerra. E foi aquilo que eu falei, a gente tem uma diferença, uma discrepância. A FGV não é uma banca 100% exatas, né, em relação ao gabarito. A coisa é bem fluida em alguns casos, tem interpretação de texto, tem análise do discurso, tem vacilo da banca na configuração da questão, na formatação, esquece de botar em negrito ou sublinhar um termo. Tem um enunciado que às vezes eu acho que está pedindo a adequada e acaba saindo um inadequada, ou o contrário. Tem umas confusões, né? De vez em quando tem umas confusões, mas assim, foram 20 questões, eu acho que a maioria esmagadora, 17 ou 18 bem tranquilas ou bem concretas, né? Dá para a gente justificar o gabarito. A número 3 teve um vacilo lá de marcação. É, mais uma coisa é fazer a prova, né, sob tensão, fazer a questão tendo que descobrir o gabarito. Outra coisa é receber o gabarito e só imaginar o que passou pela cabeça da banca, né, dos professores, para que aquele gabarito fosse sustentado. Já é mais fácil o trabalho, né? E ainda assim a coisa não flui 100% segura. Mas, no geral, eu acho que foi uma boa prova e espero que vocês consigam aí os objetivos de vocês. Se não for dessa vez, continuem a nadar, como diria a amada Dory. Continuem a nadar, porque é só ficar na fila que uma hora a vaga chega. Beleza? É isso, galera. Eu vou correr agora que eu estou cheio de redação para corrigir para o TRT11. A gente se vê e se fala. Um abraço a todos.